Olá, amigos e amigas. Vamos começar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos do dia 12 de novembro de 2020, às 20 horas. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita. Estamos no item 9, já começamos na primeira parte, discutirmos algumas informações trazidas pelo Kardec no item 9 e continuaremos. Ainda nesse item temos aqui, ele fala que é uma mistificação e depois ele vai fazer a seguinte indagação. Deixa eu ver aqui, Mas por que estranha coincidência os mistificadores teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar aos mesmos assuntos e nas diversas línguas respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Então vamos entender o que Kardec está dizendo. A codificação, para ser ciência, nós temos que ter um objeto de estudo e uma metodologia. O objeto de estudo é o espírito e todas as implicações em torno dele. A metodologia de Kardec na codificação foi o princípio da universalidade. Como assim? Nada veio para a codificação se não fosse uma informação trazida por diversos espíritos, através de diversos médiuns, em diversos lugares, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, perguntas eram enviadas para países, Kardec falava 6, 7 idiomas, então as perguntas eram enviadas e as respostas então voltavam para Kardec, e aí ele via que um espírito, através de um médium aqui no Brasil, em português, o outro lá na Alemanha, o outro na França, o outro na Inglaterra, o outro nos Estados Unidos, davam a mesma resposta para aquela pergunta. E aí ele falou, tem alguma coisa estranha. Ali foi um médium de 60 anos, acolá foi um médium de 13 anos, uma médium muito jovem. Como que pessoas que não se conhecem, que falam línguas diferentes, ao redor do mundo, e estamos falando do século XIX, pessoal, onde não tinha internet, onde não tinha televisão, onde não tinha telefone. Estamos falando de uma dificuldade imensa de comunicação, onde as pessoas não se falavam como hoje, que pela internet nós conseguimos falar aí com o mundo todo. Então, como que essas pessoas de diversas idades, de diversas classes sociais, com diferenças culturais enormes, com línguas diferentes, como que essas pessoas teriam combinado fazer a mesma mistificação? Não é charlatanismo, porque ninguém estava obtendo lucro, mas supondo que seria uma mistificação, não seria ilógico imaginar esse combinado? E ele fala até crianças, ele chama de crianças aqui, os muito jovens, 12, 13, 14, 15 anos, que participaram ali de alguma resposta. Na época não tinha orientações, claro, hoje nós sabemos que é aconselhável que a pessoa só vá a uma reunião mediúnica se ela estiver preparada para isso. Portanto, ela deve estudar antecipadamente. O próprio Kardec diz isso. Mas na época não tinha nem material para estudar antes, Então as pessoas faziam as reuniões em casa, não tinham centros espíritas, as pessoas jovens participavam ali, os familiares participavam, os vizinhos participavam, e aí alguém acabava dando algum tipo de comunicação através das mesas girantes, mas depois de algum tempo, através de outros métodos que foram sendo desenvolvidos, como a psicografia. E como que essas pessoas então poderiam combinar de maneira tão clara, tão única, essa forma de mistificação? Então Kardec nos fala sobre isso. Ainda no item 9, mais um pedacinho aqui, diz assim: então acrescentam que, se não há embuste dos dois lados, podem estar embaldados por uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje com milhões de adeptos,
só os recruta entre os ignorantes. Ele falou, bom, pessoas ilibadas, pesquisadores, pessoas, o próprio Kardec, né, era uma pessoa com essa característica, como que essas pessoas todas se prestavam a esse embuste, se prestavam a essa enganação. Então, para nós imaginarmos ilusão, teríamos que pensar em um pequeno grupo de pessoas menos preparadas, mas pessoas acostumadas a lidar com enganadores, policiais, né? Nós temos um caso aqui no Brasil, que eu conto na palestra de mediunidade, que é o Ranieri. O Ranieri, ele era um delegado de polícia, muito católico, e achava que as reuniões mediúnicas que aconteciam lá em Minas, com o médium Peixotinho, né, que tinha materializações, eram embuste, eram enganação. E ele então consegue ser convidado com a intenção de chegar ali e dar voz de prisão para todo mundo na hora que ele pegasse o embuste ali. Mas ele fica tão impressionado, pede para voltar, e fica mais impressionado ainda, pede para voltar na outra semana. As reuniões vão se sucedendo e o Ranieri vai vendo que não tinha nenhum embuste. Não era espírita, era delegado e foi com o propósito de acabar com a reunião e prender as pessoas. Depois de algum tempo, ele não tinha falado para ninguém isso, claro, por isso que deixaram ele participar. Depois de algum tempo, um dos espíritos materializados, eu acho que foi a irmã Sheila ou o João Grosso, eu não me lembro qual dos dois, chega até ele, materializado durante uma reunião, e fala, olha, nós sabemos desde o início por que você está aqui. Ele se assusta, né? E nós permitimos a sua vinda exatamente porque você seria uma voz importante atestando a seriedade disso. Uma pessoa que não tinha nenhum interesse em comprovar os fatos, muito pelo contrário, de repente estava ali convencido de que aquilo era sério. E aí eles então convidam ele a escrever sobre o que tinha visto em todas aquelas reuniões. Ele escreve um livro muito interessante chamado Materializações Luminosas, onde tem fotos dos espíritos materializados, né? Eu tenho esse livro, é um livro muito interessante. E veja, como então imaginar que uma pessoa que era treinada para pegar trapaceiros não conseguiu isso, ao contrário, se convenceu. Poderia aqui relatar N fatos. O próprio livro História do Espiritismo, escrito pelo Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, ele, até por esse personagem que criou, ele tinha um espírito investigativo, né? O Sherlock Holmes é um detetive, e ele então também passa pelo mesmo processo na Inglaterra, vendo as reuniões e se convencendo, depois escrevendo o livro A História do Espiritismo, o melhor livro que fala dos médiuns lá no período da codificação. Então são comprovações da seriedade desse trabalho, né, que era realizado, continua sendo realizado por diversas pessoas com testemunhas sérias. Vamos parar essa parte aqui, né, porque vamos entrar no item 10 na próxima etapa da aula.